Olá pessoal, vamos lá, vamos para mais um Café Pastoral. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. É muito importante você estar junto com a gente aí, é muito bom ter você com a gente. Nós estamos nos aproximando, estamos bem próximos aos 500 cafés pastorais, 500 dias. Bom, se Deus nos permitir, chegaremos lá provavelmente agora essa semana, né? Se for da vontade do Senhor. Nosso objetivo aqui nada mais é do que glorificar a Deus, deixar uma porção da palavra com você. Meu nome é Wagner, para quem não me conhece, eu sou pastor de uma igreja local juntamente com minha esposa. Tenho 2 filhos que já são casados, tenho um neto e já estou aí pastoreando há muitos anos, liderando há muitos anos igrejas locais, envolvido com a igreja local, minha família toda envolvida com a igreja local e tem sido bênção em nossa vida. Ok? Bom, hoje eu quero conversar com você sobre os planos de Deus em nossa vida. Você sabe que nem sempre nós vamos entender completamente como os planos de Deus funcionarão através de nós. É muito interessante isso. Lembra da história de José do Egito, que se tornou lá governador, ou vice-governador do Egito, né, abaixo de Faraó? Só chegou mesmo José. José tinha aquela função especial porque Deus o colocou ali. Mas José, na história lá inicial, ele tinha os sonhos, ele teve um sonho, e esse sonho ele revelou aos seus irmãos ficaram irados, você sabe dessa história, daqui a pouco jogaram José num poço e resolveram vendê-lo como escravo aos midianitas. Se eu pergunto a você, você acha que José, quando recebeu aquele sonho, ele sabia exatamente que seria a segunda pessoa mais importante do Egito? Eu diria para você que, espiritualmente falando, ele era a pessoa mais importante do Egito. Talvez de colocação que dentro do mundo terreno que nós vemos, para o faraó e para os egípcios, ele era o segundo mais importante. Mas não, ele era a pessoa mais importante do Egito naquele momento, porque Deus havia colocado ele ali. Agora, você acha que ele sabia que seria governador do Egito? Passando por tudo o que ele passou? Muitas das vezes você tem o sonho de Deus no seu coração, alguma coisa que você recebeu. Mas tem muita gente que não sabe viver a vida de Deus. Mas como assim, pastor? Peraí. Ele fica vivendo a expectativa de alcançar algo muito grande porque alguém o revelou, alguém o disse, e ele deixa de lado os princípios normais da vida. Ou seja, viver uma vida segundo o coração de Deus no seu dia a dia. Por exemplo, talvez agora você esteja na sua escola, ou saindo para a sua escola, ou voltando da sua escola, ou indo para o seu trabalho, ou já voltou do seu trabalho, enfim, o seu dia a dia na sua casa, lavando, passando, cuidando da casa. E aí eu pergunto a você, como você tem vivido a sua vida? Se nós não colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e confiarmos nele, as coisas não vão acontecer, ou não vão acontecer segundo a vontade do Senhor. Por quê? Porque a nossa vida, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, só faz sentido, obviamente, quando Deus governa a nossa vida. E aí, nós simplesmente confiamos em Deus e seguimos, prosseguimos, caminhamos. Olha só o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É muito importante você viver a sua vida confiando em Deus. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu já recebi muitas palavras de revelação, de sonhos, de pessoas que têm palavras a me entregar, e eu sempre tenho algo comigo. Eu guardo essas coisas e espero. Senhor, se for a tua vontade, vai acontecer. Se for do Senhor, vai acontecer. Se não for, vai cair por terra. Não era o Senhor. E uma vez, uma pessoa me entregou uma palavra e essa palavra eu guardei no meu coração, deixei, porque eu não estava entendendo completamente nada do que ele estava falando. E ele falava sobre algo relacionado a algo que era uma viagem muito grande que eu iria fazer, né? Parecia ser algo para muito longe, muito distante. E naquela época eu fazia, né? Falei, poxa, talvez eu vou ir para algum lugar aqui, estou muito acostumado a ficar bem perto de casa. E aquilo eu não realmente compreendi. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar remoendo aquilo o tempo todo? Não. Eu simplesmente sigo minha vida. Vou trabalhar, vou estudar, vou cuidar da minha família. Mas tudo isso debaixo da vontade do Senhor. Você agora precisa fazer isso. Entregar sua vida ao Senhor e deixar que Ele guie seus passos, que Ele determine seus passos. Viva os princípios dEle. E aí, alguma coisa aconteceu mais à frente, onde eu tive a oportunidade de ir a lugares que eu nunca imaginei na minha vida. E talvez você pense, poxa, você tem recursos para isso? Se eu contar para você as histórias de todos os lugares que eu já fui, você vai perceber que só pode ter sido a mão de Deus. A gente consegue viver, a gente continua, e planeja o nosso caminho, a gente faz, tem planos de objetivos, sonhos, mas quem determina tudo quando vivemos confiando no Senhor é o próprio Senhor, porque o sentido da nossa vida está em viver segundo o coração de Deus. É Ele que guia os nossos passos. Então você precisa continuar estudando, você continua se planejando, você pode fazer tudo isso.
mas confie no Senhor e viva seus princípios. Ontem eu estava lá na igreja, aí um garoto se aproximou, um menino, né? Talvez ele esteja assistindo esse café hoje, bem novo, deve ter uns 11, 12 anos de idade. E aí se aproximou, eu falei, e aí, tá estudando? Aí ele falou assim, infelizmente estou. Aí do meu lado tinha um jovem, que já estava casado, que está casado agora há algum tempinho já, né? Mas ele bem jovem ainda. Eu falei, tá vendo esse aqui? Por que você falou infelizmente? Esse jovem aqui, quando ele tinha aí seus 15, 16 anos, veio conversar comigo e me perguntar o que ele deveria fazer. Porque ele tinha uma herança, né, uma renda que ele recebia como herança, e ele perguntou, pastor, o que eu faço? Eu faço uma faculdade ou compro o carro, porque o carro é o sonho da minha vida? Eu falei, obviamente você vai pagar a sua faculdade, porque quando você terminar a sua faculdade, aí depois, no devido tempo, você escolhe o carro que você quiser, se você alcançar, né, sucesso naquilo que você estiver fazendo. Agora, deixe Deus dirigir sua vida. E aí eu falei para aquele menino, sabe onde ele mora? E ele, é mesmo? E eu fui falando, ele mora num condomínio tal, que tem esse tipo de lazer, esse tipo de segurança. Ele foi, é mesmo? É. Você sabe como ele conseguiu isso? Como? Estudando. Ele estudou, ele se capacitou. Sabe onde ele trabalha? Qual a TV que ele trabalha? Você sabe o que ele faz? Mas por que ele conseguiu isso? Porque ele está estudando. Agora, ele confia no Senhor, ele confiou no Senhor, ele colocou sua vida debaixo dos princípios de Deus e simplesmente seguiu em frente. Simplesmente seguiu em frente. E aí a vida, Deus vai nos dando oportunidades. E nessas oportunidades, vivendo os princípios de Deus, nós vamos alcançando. Deus pode te levar a ser vice-governador do Egito ou governador do Egito? Pode. A um patamar elevado? Pode. Mas simplesmente siga a sua vida confiando no Senhor e vivendo os seus princípios. Não fique nessa expectativa doentia e às vezes só porque alguém colocou a mão sobre a tua cabeça, porque vai acontecer se Deus quiser, vai acontecer se Ele determinar. Você só precisa confiar em Deus. Prossiga, querido, prossiga, vamos lá, continue. Estude, se capacite, faça isso, faça aquilo outro, mas confie no Senhor e viva seus princípios, porque você só pode confiar no Senhor se você viver seus princípios, tá bom? Até amanhã, se Deus nos permitir, é claro, para mais um Café Pastoral. Shalom.